Agora a gente convida o Dr. Fábio Nasri, médico formado pela Unifesp, com especialização em geriatria, membro da AME São Paulo, para expor sobre a doença de Alzheimer e o mal de Parkinson, por um tempo de 25 minutos. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer o convite. Nós temos que falar bastante coisa e o tempo não é tão extenso quanto nós gostaríamos. Então, existe uma parte um pouco mais médica que nós vamos passar um pouco mais depressa, tá? E vamos nos concentrar nos conceitos que nós julgamos mais importantes. Bom, em primeiro lugar, antes de falar de demência, nós vamos falar de memória, né? E antes de falar de memória, todo mundo fala de memória, mas memória é uma função cognitiva. Existem outras, né? Então, na cognição, o que é cognição? É o processo de estar consciente, saber, pensar, aprender, julgar. Nas esferas da gnosia, que é o reconhecimento de objetos familiares, daquilo que nos é familiar, das praxias, que é a prática, né? A prática vem de praxia, né? Que é você automaticamente fazer uma tarefa sem pensar. O exemplo clássico é dirigir carro. Né? E também a linguagem, que é a capacidade de comunicação. E a memória é a outra função cognitiva. Então, quando nós falamos de demência, é importante estabelecer aqui o seguinte: a demência é quando nós temos uma função da memória prejudicada e mais uma outra função cognitiva. Só a perda de memória ou a diminuição da memória per se não implica no diagnóstico de demência. Então, é importante saber que as nossas funções cognitivas vão além da memória. Bom, agora entrando especificamente na memória. É a função cognitiva cuja a grande responsabilidade é de armazenar e resgatar informações. E nós temos tipos de memória. A memória episódica, semântica, de procedimento e operacional. Rapidamente, a memória episódica fica nessas áreas azuis do cérebro, né? E basicamente é utilizado para lembrar experiências vividas num contexto próprio. Um telefonema, um jantar na noite passada, né? Essa é a memória episódica. Ela lembra um episódio que teve um contexto, contextualizado. A memória semântica, ela basicamente armazena um conhecimento factual e conceitual, e que inclui o conhecimento ao nosso redor. É a memória semântica, por exemplo, que nós usamos para associar o nome de uma cor a uma flor, ao presidente do Brasil, e ela é localizada nessa área aqui, em azul claro, no cérebro. Então, esta é a memória semântica. Então, temos a memória episódica, a memória semântica e a de procedimento, que é a capacidade de aprender de forma automática e inconsciente, como aprender a dirigir, né? E a memória procedural está aqui, nessas áreas em verde. E a memória operacional é aquela que nós usamos para fatos recentes, ou seja, eu preciso da minha memória operacional para estudar para uma prova, aquela velha história, a gente estuda para a prova e depois esquece o que estudou, porque aquilo era para realizar a operação de fazer a prova, né? E ela fica nessa área aqui, nessa área pré-frontal. Então, são estas as áreas mais importantes do nosso cérebro e os tipos de memória que nós mais utilizamos no dia a dia. Bom, quando nós vamos fazer um paralelo com a atividade espiritual, ou com a literatura espírita, qual é a primeira dificuldade que nós vamos encontrar quando nós falamos de demência, quando nós falamos de Alzheimer? É que na época da codificação, na época do Kardec, não tinha esse conhecimento, não se tinha esse conhecimento. Mesmo nos livros do Chico, do André Luiz, do Emmanuel, vocês vão ver muito poucas referências. Vocês vão ver referências a doenças psiquiátricas. Vocês não vão ver o termo de Alzheimer em nenhum livro do André Luiz, por exemplo, né? Porém, a memória, se vocês forem lembrar de contos do André Luiz, o quanto não se utiliza a memória na literatura espírita.
Em especial naquele ponto do livro que a gente mais gosta de ler, né? Quando ele começa a falar o que aconteceu nas outras encarnações para explicar o que estava acontecendo naquele momento. Então, a memória, no mundo espiritual, ou na literatura espírita, ela é um instrumento de evolução. Ela é importantíssima, ela é uma faculdade